Boa tarde, hoje é dia 26 de junho de 2024, né? Estamos aqui, então, para a defesa da monografia de conclusão de curso da Débora Conrad Schwengber, que tem como título Casas do Ferro e Carvão, Formação e Cotidiano da Vila dos Ferroviários em Tubarão, Santa Catarina. Então, de antemão, quero agradecer pela presença de todos, né, e todas que aqui estão conosco, né, e também, em especial, aos membros da banca, né, o Marcos Alberto Rambo, que é o membro titular, junto comigo, né, e o suplente também, que é o Everson Felipe Adão, né, que ele se colocou à disposição, né, até me perguntou se seria ou não acionado ontem, né, eu disse que o Marcos tinha confirmado, então tá tranquilo, né. Então nós vamos seguir o ritual, né, de defesa dos TCCs, com o tempo inicial para a Débora, a candidata, vai ter 30 minutos para fazer a apresentação de um resumo do TCC, né? E aí, depois da Débora, nós vamos seguir as arguições da banca com igual tempo de resposta da Débora, tá bom? Então, Débora, você já carregou, né, o slide, então fique à vontade. Palavra contigo. Boa tarde a todos presentes. Estou muito feliz, tem bastante gente que apareceu. Para quem não me conhece, que são poucos, meu nome é Débora, sou graduanda em História na UFSC e hoje eu vou apresentar o meu TCC intitulado Casas do Ferro e Carvão, Formação e Cotidiano da Vila dos Ferroviários em Tubarão, Santa Catarina, orientado pelo professor Paulo Pinheiro Machado. Vou primeiro apresentar um pouco da estrutura do meu trabalho, né? São 4 principais capítulos, sendo o primeiro a introdução com a justificativa do tema, a apresentação do tema e os objetivos, e também a metodologia utilizada para esta pesquisa. No segundo capítulo, eu trato principalmente do contexto das locomotivas e ferrovias, locomotivas a vapor e ferrovias, então primeiro um pouco sobre a Europa, depois Brasil e o sul catarinense com a ferrovia Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. E por fim eu entro no assunto da Vila dos Ferroviários e um pouco da formação dessa vila. No terceiro capítulo, eu vou trabalhar justamente com o cotidiano dessa Vila dos Ferroviários e a percepção desses moradores a partir das entrevistas, das conversas, das falas gravadas que foram feitas para essa pesquisa com história oral, sobre a infraestrutura da vila, a vida em comunidade, as dificuldades, a enchente de 74. E, por fim, quarto capítulo, considerações finais. Então, introdução. Esse tema surgiu aos poucos. Eu sou tubaronense, cresci na Rua dos Ferroviários, em frente à vila, né? E crescendo eu ficava muito curiosa, porque as casas na frente da minha, elas eram todas iguais, ou todas meio parecidas, e eu ficava, nossa, por que será que isso acontece, né? E ao longo do tempo eu fui entendendo que aquilo se tratava de uma vila. E na faculdade, quando eu fui pesquisar sobre o tema, para querer me aprofundar, eu percebi que não tinha nenhum trabalho sobre, na verdade, não tinham nem trabalho sobre os trabalhadores ferroviários de Tubarão, né? Somente algumas coisas, algumas publicações sobre a ferrovia. Então, eu decidi que esse seria meu tema, que era isso. Então, eu decidi buscar entender como que ocorreu a formação dessa vila, né? E como é que era o cotidiano dessa vila, como é que era a relação entre as pessoas que moravam ali, quais que eram as dificuldades, como que foi a enchente de 74 nessa vila, né? Para isso, na metodologia, eu primeiro fui atrás de fontes documentais. Fui no Museu Ferroviário de Tubarão e no DENIT de Tubarão. No DENIT eu encontrei várias coisas, plantas da vila e algumas outras informações, e fichas de cadastros de colaboradores que trabalhavam na ferrovia, etc. Só que elas também eram bastante escassas ao mesmo tempo, principalmente as fontes anteriores a 1974.
Em 1974, ocorreu uma enchente muito grande que assolou a cidade de Tubarão e muita documentação foi perdida ali. Então, documentações anteriores são bastante difíceis de encontrar. Com isso, tanto por falta de documentação, quanto pelo motivo do tema ter um dos objetivos como o cotidiano e a relação entre as pessoas, eu fui atrás da história oral, né? Então, a história oral ela é utilizada com dois intuitos, um pouco para compensar a falta de documentos oficiais, como também para contar coisas que somente ela poderia contar, né? Por mais que eu abordasse uma história vista de baixo, uma história contrapelo nas fontes oficiais, tem informações que as fontes oficiais elas não registram, né? Que estão nos objetivos do meu trabalho. Então, com isso, eu convidei 3 pessoas, inclusive uma delas está aqui, eu agradeço a presença da Lucimara. Eu convidei 3 mulheres, professoras, filhas ou até netas de ferroviários que moram ou moraram na vila dos ferroviários. A Miriam, a Cristiane e a Lucimara. A Miriam, ela nasceu antes da enchente, durante a enchente ela tinha de 10 a 12 anos e já morava na vila, e a Lucimara e a Cristiane nasceram pouco após a enchente. Por causa disso, a gente vai perceber também que essas são memórias de infância, né? Elas vão contar, claro, um pouco hoje também, mas principalmente da infância delas, né? De como é que foi morar nessa vila durante esse período. Então, a gente tem 2 aspectos. Então, nós temos memórias femininas, e foram consideradas memórias femininas porque muitas vezes na história oral só se busca um público masculino, porque as mulheres geralmente ficam restritas à vida doméstica, ao lar, né? Então, são consideradas histórias femininas, que apresentam, então, perspectivas diferentes, memórias masculinas, e são memórias de infância, né? Apesar disso, de tudo isso, é importante entender que, como se trata de memória, ao longo da vida vai ocorrendo uma reinterpretação dessa memória, né? Então, claro que a memória que elas me contaram hoje não é a mesma percepção que elas tiveram quando elas tinham tantos anos de idade, né? Então, essa memória ela é reinterpretada várias e várias vezes ao longo da vida. Vamos começar, então, com relação ao contexto do trabalho. Não que eu já não comecei, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Tem a Revolução Industrial, com a ascensão na Europa, primeiramente, com a ascensão do carvão na utilização de máquinas a vapor. Então, a máquina a vapor, tanto em fábricas como a locomotiva a vapor, o trem, né, ele aparece como um importante fator de desenvolvimento econômico, mas também social, político e diversos fatores. No Brasil, a locomotiva a vapor chegou primeiro em São Paulo, né, e no sul catarinense, ela chegou da seguinte maneira. Em 1841, aproximadamente, foi encontrado uma certa quantidade de carvão na região hoje da cidade de Lauro Miller. O Visconde de Barbacena logo se interessou, pensou um bom negócio, conseguiu investidores ingleses e ele fundou 2 empresas. Uma empresa para mineração e extração de carvão e uma empresa para o transporte desse carvão do interior ao litoral, Porto de Imbituba e depois o de Laguna também. Essa empresa de transporte foi da Dona Teresa Cristina Railway Company, depois conhecida como Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Em 1877 ocorreu uma enchente, foi trilha destruída e foi um monte de coisa. Aliados a outros fatores, os investidores ingleses eles foram saindo do negócio aos poucos, porque estava perdendo interesse, já não valia às vezes tanta pena. Então, depois, a ferrovia foi encampada pelo governo central. Desde então, ocorreram diversas concessões. Mas é importante enfatizar de que, de toda forma, essa ferrovia foi muito importante para o desenvolvimento sul-catarinense, tanto pelo transporte de carvão para o litoral, quanto o transporte de outras cargas e mercadorias, produções locais ou não, mas também pelo transporte de pessoas, né? Foi um grande fator para a colonização da região mesmo, para a ocupação da região. E desenvolvimento econômico também. No início do século XX, a oficina central, que antes ficava em Imbituba, ela foi para Tubarão. Aqui eu tenho um mapa aqui do lado de 1974. Não é bem do período, mas dá para ter uma noção do que eu quero contar.
que é, aqui nós temos Imbituba, aqui nesse cantinho, e aqui nós temos Tubarão, com aqui destacado oficinas. Seria ou o bairro Oficina ou a Oficina Central. Tubarão acaba sendo um ponto mais estratégico por ficar mais no meio do caminho, assim, nesse meio desse trajeto, né? Além de que a questão da infraestrutura era um pouco melhor do que na região de Imbituba. Como foram instaladas oficinas aqui, vamos dizer assim, as ferrovias já são conhecidas por construírem moradia aos seus trabalhadores. Então, nas estações, a cada alguns quilômetros, tem estações e tem casas de turma, justamente para a manutenção das estradas de ferro, né? A oficina, como tinham muitos mais trabalhadores, foi projetada uma vila, ao invés de algumas casas de turma. Essa vila foi projetada em 1951, 52 e foi construída em 53 e 54, mais ou menos. 55, 56, eles planejavam continuar construindo, mas não continuaram, então o projeto ele foi interrompido. Em 57, a ferrovia foi incorporada à Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Em 59, as casas começaram a ser habitadas e as pessoas que moravam lá, elas não moravam de graça. Mas elas pagavam uma espécie de aluguel, que era uma taxa de conservação e preservação do imóvel, que era um valor bastante simbólico, descontado diretamente na folha de pagamento, né? Em 71, as casas começaram a ser vendidas. Por diversos fatores, mas enfim. E quem tinha prioridade para continuar na casa eram as pessoas que já moravam na casa e tinham interesse em continuar e que tinham pagamento em dia. Essa venda de casas podia ser parcelada em até 10 vezes. 10 anos. 10 vezes não, tá? 10 anos. Em 1974, ocorreu essa grande enchente, então, que eu já comentei. Aqui eu tenho uma primeira parte da vila, da planta da vila, tá? O projeto da vila, ele consistia com 213 casas, creche, grupo escolar, escola profissionalizante, inclusive escola profissionalizante feminina, igreja, aqui estádio de futebol, com quadra de basquete, quadra de tênis e pista de atletismo. Foi tudo construído? Não foi tudo construído. Foram construídas 80 casas nesse projeto. Então, aqui em cima, nessa linha aqui, é onde hoje é a Rua dos Ferroviários, aqui identificada como Avenida Perimetral. Essas 3 fileiras de casas foram construídas e 5 casas desta última fileira. Então, são 80 casas construídas. Até 54, né? Depois que ficou na Rede Ferroviária Federal, eles também construíram o estádio de futebol, era do Esporte Clube Ferroviário, conhecido como Ferrinho, que, se não me engano, na década de 70 chegou a ganhar um campeonato estadual, tá? Essa visão dessas casas aqui, dessa primeira rua, da Rua dos Ferroviários, a gente vai poder ver nessa imagem aqui, durante a construção entre 53 e 54. Os terrenos a gente pode ver que são bastante grandes, eles tinham em torno de 300 metros quadrados e as casas iam de 60 a 65 metros quadrados. Então, a gente pode perceber também que fica um espaço bastante grande para quintal, né? Então, podia ter cultivo de plantas e criação de animais, se fosse do interesse da família. Aqui eles estão até na 3ª fileira, aqui na 4ª fileira, as 5 casinhas nem haviam começado ainda. Aqui nós temos uma perspectiva da frente também da Vila dos Ferroviários em 1967. Essas casas estavam passando por umas reformas, né? E a gente vai ver que contrasta bastante, na verdade, é muito interessante ver como é que, comparada a hoje, como elas estão, né? Essa foto de 2024. Eu tirei ela por coincidência, ficou muito parecida. Eu não tinha visto a foto antes, depois eu vi. E a gente pode perceber que essa característica desse telhado, ele se mantém bastante aqui, esse recuo aqui na frente da casa se mantém bastante, às vezes até mesmo essa varandinha, né? O que mais muda nas fachadas em geral, a gente vai ver que às vezes é o formato da janela, um pouco diferente, apesar de que quase sempre na mesma localização, a questão do muro e a questão de adaptação de garagem para carros. Aqui nós temos uma imagem aérea de 1957, então as casas haviam sido terminadas de ser construídas, mas ainda não estava habitando ninguém. Então a gente tem uma imagem bem legal aqui, a gente percebe que ainda não tem plantas, que não dá para ver animais, pessoas, enfim.
E a gente pode perceber que toda a região é bastante de banhado, né? Essa região em amarelo é a região onde seria o projeto da vila inteira, né? E aqui ao redor é bastante banhado, que contrasta muito com a próxima imagem, que é de 1978. Então, em 78, já tinha ocorrido a venda das casas, já tinha se passado a enchente. A gente pode observar aqui, então, essas são as 80 casas construídas. Os outros terrenos já tem algumas casas, porque os terrenos foram vendidos. Aqui já temos o estádio do ferroviário, né? E a urbanização nos arredores já está bastante desenvolvida, virou um bairro residencial, mas a área destinada à vila, ela mantém bastante conservada, né? Aqui podemos ver também bem marcado a questão do valo. O valo é citado bastante nas entrevistas, como uma coisa que não era necessariamente legal ter, né? Pois era um valo a céu aberto, mas que as crianças conseguiam ressignificar e tornavam um espaço para brincadeira, né? Pular o valo, enfim. E depois a gente tem uma comparação com hoje, em 2024, ainda mais urbanizados os arredores, né? Esse território aqui todo vendido. A gente pode, então, ver a vila hoje, o estádio hoje do Atlético Tubarão, aqui atrás a Associação dos Ferroviários, o ginásio José Warmuth, hoje já abandonado. Então, sobre a estrutura da vila. Nos diálogos, nas falas das nossas convidadas, percebemos essas casas como muito seguras, casas de paredes grossas, de bom material, de madeira de lei, resistentes. Também podemos perceber como elas tinham um apreço e uma qualidade superior em relação a outras casas no período, quando a gente ouve essa ênfase de haviam banheiras de louças nas casas, haviam torneiras de bronze, né? Então a gente pode perceber que tem essa questão assim bastante forte. Então eram casas muito boas e muito seguras, que passavam essa sensação de segurança, né? Aqui a gente tem até uma casa que ela está bastante conservada em relação a outras da vila, né? Inclusive a janelinha ela mantém o padrão do original. E eu quis trazer aqui, né? Não são muitos ainda que temos assim. Na vila também tinha ruas bastante estreitas. A Cristiane até fala em um momento que parece que não se considerava que um ferroviário poderia ter um carro, né? Eram ruas estreitas, não havia espaço para garagens nas casas, né? E ao falar da estrutura da vila, a gente tem que entender que tem espaços que fazem parte da vila, não porque estão dentro do perímetro dela, fisicamente, mas porque fazem parte do cotidiano das pessoas da vila. Então, nós temos o círculo ferroviário, que era uma espécie de centro de saúde, com médico, dentista, farmácia, que atendia não somente o trabalhador ferroviário, como suas famílias. A questão da cooperativa ferroviária, que era uma espécie de mercado, era uma cooperativa, que podia, tanto nesse quanto no círculo, ser anotado em caderneta e depois as despesas eram descontadas em folha de pagamento, e também as escolas onde estudavam os filhos dos ferroviários. Aqui a gente tem uma imagem, então, de uma das ruas internas, para vocês visualizarem, em relação a esse carro que já está em cima da calçada, não sobra muito espaço aqui, né? Também podemos observar que as casas aqui, elas têm bastante adaptação de garagem mesmo. Nessas ruas internas, elas até tiveram mais modificações em relação às ruas da Rua dos Ferroviários, as casas no geral. Mas nessas ruas também acontecia a vida em comunidade. Era onde as pessoas se cumprimentavam, conversavam, se encontravam de alguma forma, e eles tinham esse aspecto em comum de que eles eram todas famílias ferroviárias, né? Então essa convivência, ela poderia acontecer através das crianças que pulavam um valo, que brincavam na rua, como a Lucimara vai falar em umas falas, que não brincava em casa, sempre se brincava na rua, né? Que pulavam a cerca do vizinho para ir brincar com outra criança, para não ter que dar volta pela cerca. Também tem as festas, então a Miriam fala uma vez que às vezes era só no início da rua alguém gritar que ia ter festa, que todo mundo ouvia e todo mundo aparecia. Às vezes nem gritar precisava, só de ouvir a música, o pessoal já ia aparecendo, sabia que estava tendo festa e eles iam aparecendo ali para participar da festa, né? Os esportes também são espaços de encontro e de convivência, tanto o ferrinho, que é o ferroviário, quanto o bolão também citado, e também tem os bailes, né, onde os adultos se encontravam e se relacionavam também.
haviam também dificuldades, né? A principal dificuldade era a pobreza, e se não a pobreza, o mínimo para sobrevivência, né? Mesmo na pesquisa, fazendo um comparativo de qual percentual que seria das taxas da casa, o percentual que as parcelas das casas descontariam do salário, né? Além dos outros gastos e descontos, a gente percebe que sobra muito pouco. Sempre de fato mínimo, não era de se ter necessariamente para todos uma vida ruim, mas era sempre difícil, né? A gente também percebe a questão do consumo do álcool e do tabaco pelos adultos, tanto por causa do trabalho pesado nas oficinas, mas também por uma questão de contexto social da época. E, por fim, também a questão da enchente de 1974, né? Que na vila chegou a mais de 1,5 metro de altura, basicamente submergiu ali tudo. A cidade, no geral, muitas pessoas perderam seus bens, até com o pagamento das parcelas, então foi pedido até um abatimento desse ano das parcelas, porque as pessoas não estavam em condições financeiras de estar conseguindo pagar as parcelas das casas, né? As pessoas que haviam comprado. E também aparece a questão do orgulho. O orgulho ferroviário. O orgulho, por mais que as convidadas não fossem trabalhadoras ferroviárias, elas tinham esse orgulho dessa categoria profissional, elas tinham orgulho de ser filhas de ferroviários, de serem famílias de ferroviários, de morarem na vila dos ferroviários, né? Um orgulho relacionado a essa categoria profissional que é bastante forte. Tem até a Adriana Romero Lopes, que é uma pesquisadora que ela pesquisa bastante sobre essa questão do orgulho ferroviário, que é muito forte em geral nessa categoria profissional, né? E orgulho de fazer parte de uma história que foi muito importante para o desenvolvimento da cidade e da região. A questão do patrimônio também é citada, mas como uma desvalorização. A vila, no geral, desvalorização do patrimônio, mas também do patrimônio ferroviário pela cidade. As pessoas pedindo para tirar os trilhos de trem das estradas, os que ainda restam, né, porque muitos já foram retirados. As casas cada vez ficando mais descaracterizadas, perdendo mais as suas características, às vezes até demolidas. E foram, inclusive, dadas algumas sugestões, né? Como, por exemplo, a ideia de o tombamento de uma das casas que fosse somente para preservar o modelo, apesar de saberem de todas as dificuldades frente ao IFAM de realizar esse tombamento, né? E também, por exemplo, colocar um arco em frente à vila, escrito Bem-vindo à Vila dos Ferroviários, para que ao menos a população geral da cidade possa ter conhecimento. Porque nas escolas em Tubarão não é ensinado, quando ensinado sobre a história da cidade, se é ensinado sobre o nome da cidade, mas não se é ensinado sobre essa parte da história ferroviária da cidade, né? Que é tão importante. Eu trouxe aqui algumas falas, não podia falar de história oral sem trazer algumas, né, ao menos. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, a Cristiane, primeiro comentando sobre a questão das suas estreitas, né, e dos carros. Ela fala: eu acho que ali, na época da construção, não se imaginava a questão dos carros. Passava por longe um assalariado ter carro, porque a construção, ela pegou todo o terreno e não deixou a largura do terreno sem deixar a extensão, né, para um carro na frente ou para uma passagem para a gente poder chegar. A Lucimara, sobre a questão da convivência, ela fala: e todo mundo se conhecia, todo mundo brincava junto, e a gente brincava na rua, não tinha aquela coisa de brincar dentro de casa, era brincando na rua mesmo. A Miriam, ela fala sobre a questão desses aluguéis que se pagava, né? Nós moramos ali de empréstimo, nós pagávamos, né? É como se fosse um aluguel e descontado em folha de pagamento. Tudo era descontado em folha de pagamento. E também descontava a parte da medicação, descontava os alimentos, que na época era da cooperativa. E depois ela fala um pouco sobre essa questão do patrimônio ferroviário na cidade e da vila, né? Porque quem convive com e conhece um pouco da cultura e da história vai ter um outro olhar. É um olhar de preservação, um olhar de conservação da memória, da história. E aí, se tiver que transformar, ou renovar, ou reinventar, ressignificar, não sei, que a gente pode usar outros termos, mas que se mantenha. Se mantenha porque a história está ali, o sentido de ser está ali. E depois ela continua: mas se tu pode manter a novidade com o antigo, os dois caminham. Tentar manter a memória ferroviária a partir de um objeto que é a vila é transcender, é sair dessa dimensão da matéria para um outro existir, para um outro olhar da história.
Então, nas considerações finais. Como foi mencionado, os objetivos foram alcançados, como, por exemplo, a formação da Vila dos Ferroviários, a gente pôde desenvolver bastante no capítulo 2 e 3, né, através das pesquisas das plantas, alguns recortes de jornais também foram utilizados. O cotidiano da vila foi bastante desenvolvido no terceiro capítulo, a gente pôde entender quais os locais frequentados, como que era essa vida em comunidade, entender inclusive um pouco sobre como eram as condições, né, dos trabalhadores, com essa questão do quanto que sobrava, por exemplo, do salário deles, nos capítulos principalmente 3, 2 e 3. Mas também teve coisas que não foram alcançadas. Por exemplo, quais eram os requisitos para morar na vila? Quais ferroviários poderiam morar na vila, né? E essa limitação da pesquisa, ela se dá por uma escassez de fontes, né? E a gente não tem como não comparar a enchente de 1974 com as enchentes que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul hoje. Tanto que pessoas mais velhas que moram na cidade, eles falam, nossa, tá acontecendo de novo, né? É uma coisa assim que impactou, que ceifou algumas vidas, infelizmente, e ainda é muito marcado por todos os moradores que viveram essa vila e às vezes até pelos que não viveram. Mas viveram essa vila não, que viveram essa enchente. E até mesmo pelos aqueles que não viveram, às vezes, mas suas famílias viveram, né? Então essa questão documental está bastante prejudicada. Neste caso, a história oral, ela, além de trazer a perspectiva da história vista de baixo, né, de uma história dos subalternos, por exemplo, ela representa uma importante fonte de acontecimentos, uma fonte dos eventos, né, uma fonte que permite escrever a história também. A busca pela valorização da história ferroviária no município e da Vila dos Ferroviários também foi bastante enfatizado. É uma coisa bastante importante que está um pouco deficiente na cidade hoje. E também deixamos algumas recomendações para trabalhos futuros, como, por exemplo, a pesquisa sobre a questão arquitetônica, né, das casas, ou sobre outros conjuntos habitacionais de Tubarão, que por mais que não sejam vilas, são ruas, às vezes, né, que também possuem essa característica de casas iguais, não se tem documentado sobre isso, ou, enfim, outras questões sobre os trabalhadores ferroviários, né, dessa ferrovia também. Tem trabalho sobre a ferrovia, mas não sobre seus trabalhadores. E essas são minhas referências do trabalho. E muito obrigada a todos por ouvirem, por estarem aqui presentes. E é isso. Obrigado por enquanto, então, Débora. Então, agora eu passo a palavra para o Marcos Alberto, né, o professor que prontamente se dispôs a fazer parte dessa banca, né? Marcos, fica à vontade. Tá bem. Primeiro, gostaria de parabenizar a Débora por esse trabalho, né? Uma etapa muito importante sendo alcançada hoje, né, com a defesa do teu trabalho, indo para a conclusão do curso e formação como historiadora, então só tenho que te felicitar por isso. Agradecer a você e ao professor Paulo pelo convite de estar aqui, estou muito feliz de ter sido convidado e estar participando dessa tua banca. E aí eu tenho umas observações aqui para fazer, umas observações gerais sobre o trabalho, depois alguns pontos aqui, questõezinhas específicas e no final alguns questionamentos. Começar aqui fazendo um comentário sobre algumas coisas que eu considerei pontos muito importantes, muito fortes do teu trabalho. O primeiro de todos, a escolha do teu tema de pesquisa, né, uma vila ferroviária, e é interessante que é uma vila ferroviária que faz parte do teu cotidiano, né, da tua própria história, e você conseguiu transformar isso, né, num objeto de estudo histórico e conseguiu desenvolver esse tema, o que foi muito interessante. O teu levantamento de fontes também, mesmo com as dificuldades que você citou, né, a ausência de fontes lá no Museu Ferroviário e a questão da enchente,
mas você conseguiu contornar isso criando outras fontes e usando outras fontes de uma maneira bastante criativa. Gostei também da forma de exposição da tua pesquisa, eu achei que foi a divisão do trabalho, dos capítulos, teve uma sequência muito lógica e muito boa, que faz todo sentido para quem lê, vindo da metodologia, passando por uma história das ferrovias, até chegar nessa ferrovia em específico e na vila ferroviária, muito bem contextualizado também, tudo isso, né, contextualizado com a história ferroviária, com a história do Brasil, das ferrovias no Brasil, dos momentos históricos ali da metade dos anos 50, quando a vila é construída e depois quando ela é meio que abandonada. Então, foi muito bem contextualizado. Gostei também da objetividade da tua escrita. Você não ficou fazendo muitas digressões de teoria ou fazendo citações a outros autores. Você pegou e expôs realmente a tua pesquisa, trouxe citações, referências, mas de maneira só a acrescentar o trabalho, né? Sem encher de coisas desnecessárias ou que ficam maçantes para quem está lendo. Você delimitou bem o teu tema e teu problema, né? Mesmo que você não tenha feito de uma maneira esquemática lá na metodologia, meu tema é esse, meu problema é esse, mas deu para entender qual é teu tema de pesquisa, né? Que é a formação dessa vila dos ferroviários e depois a vida das pessoas, o convívio, a moradia dessas famílias. Também colocou algumas perguntas que remetem à experiência de quem viveu lá, né? Que é um tema bastante interessante, bastante caro até para a nossa linha de pesquisa da história do trabalho, né? De pensar a experiência dos trabalhadores. Então, quanto a isso, o tema e o problema também foram bem delimitados, bem explicitados aqui na tua apresentação. Sobre o teu método, você falou da história oral e de todas as possibilidades da história oral, o que é muito bacana, mas eu gostei, me chamou a atenção, além disso, como que você usou fontes arquitetônicas, fontes da paisagem também para compor esse teu trabalho, né? Que é algo muito interessante, assim, sair da fonte escrita ou da fonte oral, da fonte que está na nossa linguagem e ter usado muito, né, a arquitetura da casa, o material da casa, os desenhos, as plantas, a rua, né, o espaço que a casa tinha e o que a casa não tinha. Ela tinha um quintal, ela não tinha garagem, ela era uma casa grande para abrigar uma família grande, a rua era estreita. Então, são vários pontos assim que você se atentou e conseguiu com isso construir um pouco do que era esse cotidiano, do que foi pensada essa vila e do que ela foi depois, né? Então, é uma coisa muito interessante esse uso que você fez dessas fontes arquitetônicas, de imagem, fontes que você criou também, né? As fontes de mapa, de vista aérea, de fotografia, né? Na fonte não é só o que a gente encontra no arquivo, mas as fontes estão na paisagem, estão na rua, né? É o tema que despertou o teu interesse, é ver aquela casa e pensar no porquê daquilo. Então, é muito interessante o que você fez com o uso das fontes imagéticas, arquitetônicas. Depois vou comentar um pouquinho sobre as fontes orais, quando chegar um pouquinho mais em pontos específicos aqui. A justificativa do teu trabalho também, você fala que tem relevância para a história urbana de Tubarão, para os ferroviários da região, para registro, análise e valorização da microhistória e das memórias, e é um trabalho importante para o registro da história tubaronense e para os indivíduos que têm a ver com a ferrovia, né? Mas eu diria que não é só isso, a importância do teu trabalho, né? A tua pesquisa também levanta muitas reflexões sobre a própria experiência cotidiana das classes trabalhadoras no Brasil, mais especificamente dos ferroviários, mas das vilas operárias também. Então, se coloca, né, num campo de produção que, que já é discutido também, mas que o teu trabalho vem a acrescentar, né, num campo de história do Brasil ou de história do mundo mesmo, porque essa história ferroviária, como você coloca desde o início,
ela já é uma história que surge mundial, né? Surge na Inglaterra e se espalha para o resto do mundo e traz experiências que são compartilhadas em diferentes regiões. Também trata do patrimônio e da memória das classes trabalhadoras, né? Lá no final você faz uma discussão sobre patrimônio e também é um trabalho de história social e cultural dessas classes trabalhadoras, quando você traz as questões como o salário, como os gastos, como esses locais, né, a cooperativa, o círculo que atende os trabalhadores, quando você coloca também as vivências, né, as sociabilidades dos trabalhadores, seja o futebol, seja a rua, sejam os clubes, sejam as escolas, né, que essas entrevistadas vão citar. Então ele se inclui assim numa série de discussões, numa série de produções historiográficas sobre classes trabalhadoras, patrimônio, a questão ferroviária, né? Muito mais do que apenas, não que não seja importante a história de Tubarão, claro que é, e você está fazendo essa história local para valorizar, para contribuir na formação de uma memória também, né, na tua cidade. O teu trabalho usa a memória como fonte, mas ele também daqui em diante ele vai ser um constituidor de uma memória nessa vila, né? Pessoas que tomarem contato com ele, mesmo que antes elas não tinham noção, né, da historicidade daquele local, vão passar a ter esse referencial. Bom, aqui é a Vila Ferroviária, aqui foi construído nos anos 50 para abrigar essas famílias, essas casas têm essas características, e está formando memória, ajudando a formar a memória da própria cidade, mas como eu disse, para a historiografia ele é interessante até de outras formas também. Aí agora eu vou apontar aqui só algumas questões assim que tem que dar uma olhadinha no texto, que talvez passaram na revisão, né? Lá na página 16, você diz que a instalação da sede, juntamente à oficina central da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, em Tubarão, Santa Catarina, em 1906. E logo embaixo você diz que a oficina mudou para Tubarão nos anos 50. Daí você diz que a oficina antes ficava em Imbituba. Então lá na página 16, deixa eu ver se eu encontro qual é o parágrafo aqui. Mas primeiro parece que ele dá a entender que a oficina já era em Tubarão em 1906. Vou achar a página 16. Isso, é no segundo parágrafo da introdução. A instalação da sede, juntamente à oficina central da EFDTC em Tubarão em 1906. Né? Dá a entender isso. Na página 17, lá tem uma frase que repete a palavra hoje, apesar de hoje já ser ocupada por muitas pessoas não relacionadas à ferrovia, a vila continua sendo a vila dos ferroviários até hoje. Então, só da repetição do hoje. Na página 20, você fala que as teses do Walter Benjamin são de 1840, acho que é um errinho de digitação, 1940. Vamos ver. Isso. Você faz uma discussão sobre memória coletiva, né? E usa essa categoria de memória coletiva para justificar, né, a escolha das informantes, das entrevistas, né? E só uma questão que talvez mereça um pouco de uma reflexão, é que memória coletiva, lá segundo Halbach, que cria esse termo, ela não é criada espontaneamente, né? A memória coletiva, ela é meio que modelada, enquadrada e reforçada por algum tipo de instituição ou coletividade. Então, essas memórias coletivas têm também uma historicidade da sua formação, né? E que ela não se forma espontaneamente. Vamos ver aqui o que mais. Sobre o uso da história oral, você fala que usa ela para alcançar informações que não pode se obter por meio de fontes documentais e permite a articulação de ambos os registros para que um complemente o outro, né? Então, coloquei só uma observação
eu acho que no teu trabalho ficou claro o teu uso da memória e da história oral, mas é que tem duas formas de se pensar a memória como fonte histórica, né? Duas de uma maneira simplificada. Uma delas seria essa tua proposta, que é tratar essas memórias, a história oral, como uma fonte ao lado de outras, a fim de se obter delas algumas informações que complementem um quadro histórico que o pesquisador está construindo, né? Então, a história oral como essa forma de ser uma outra fonte de onde você vai extrair algumas informações para construir esse teu contexto histórico, essa tua narrativa histórica, né? No caso, você quer contar a história da vila e você recorre à memória para obter algumas informações. Agora, um outro uso seria tomar a própria memória como objeto em análise de problematização, ou seja, o objeto de estudo não é aquilo que a memória fala, mas a própria constituição de uma memória, né? Qual memória foi construída a respeito de algo, como é que essa memória se sobrepôs a outras memórias, como essa memória é reproduzida e reforçada com o passar do tempo, né? Seria uma outra possibilidade, né? Um estudo da formação, constituição e repetição de uma memória, pode ser uma memória sobre a vila, a memória sobre a enchente, né? Mas eu entendi que a tua proposta seria mais no primeiro caso, né? A ideia de tomar a memória como uma fonte histórica para entender o contexto e a construção da vila. Na página 48, você usou a expressão largado mão da ideia, que eu achei um pouco coloquial assim para um trabalho acadêmico. Talvez daria para pensar uma outra expressão um pouquinho menos coloquial, né? Na página 62, também a palavra entretenimento em relação ao estádio de futebol. Talvez usar a palavra lazer, né? Que hoje entretenimento às vezes soa muito como, não sei, o entretenimento comercial, o entretenimento da indústria do entretenimento, enquanto que um estádio de futebol, talvez a palavra lazer seja mais adequada. Mas eu não fiz também uma busca teórica para fundamentar isso. Aí algumas questões, umas perguntas para você. Sobre as entrevistas ou conversas, como você fala, como é que foi esse processo de procurar pessoas para entrevistar, né? Como é que você chegou nas entrevistadas? Se houve mais possíveis entrevistados que depois não foi possível falar com eles ou elas, né? Um pouquinho sobre o seu processo de procurar entrevistas. Na página 61 e 62, você fala dos salões e clubes de baile, e lá, né, as entrevistadas vão falar da divisão social imposta por esses clubes, né? Tem uma divisão tanto de classe social, mas tem uma divisão racial também, e uma das entrevistadas usa até mesmo a palavra apartheid, né? E é interessante porque se vinha construindo nessas narrativas muito a ideia da comunidade, da convivência, né? Vinha sendo trazida uma ideia muito positiva do convívio na vila, e esse termo aqui, esse tema da segregação, ela causa também o que daria para chamar uma fissura nessa memória, né? Uma memória que lembrava os bons tempos da infância, em que todo mundo podia brincar na rua, e de repente se fala da segregação racial. Então, se você chegou a saber ou ter alguma informação se os moradores da vila eram tanto negros quanto brancos, né? E também como é que se pensa uma comunidade quando tem esses espaços sociais segregados. Não sei se tu vai ter uma resposta para isso, mas é uma questão de se pensar, né? É uma comunidade, é uma classe, que é um problema que é muito pensado, é uma classe trabalhadora, mas tem essas segregações. Outra questão que eu queria que você falasse um pouquinho mais é como você entendeu essa questão do gênero em relação às entrevistas, né? Como é que essas memórias se diferenciam por serem memórias femininas, como você trata aqui? Sobre patrimônio, né? Tem uma professora chamada Márcia Chuva que ela faz, em alguns textos dela, uma reflexão sobre a formação desse campo e dessa ideia de patrimônio cultural no Brasil, em que ela vai mostrar como que se criou uma noção de patrimônio, que é aquilo que a gente tem na cabeça hoje quando fala de patrimônio,
que é algo ligado à colonização, especialmente portuguesa, né, privilegiando estruturas militares, administrativas ou da igreja, né, que remetem muito ao período colonial, principalmente. E aí, dentro dessa discussão do patrimônio, como é que a gente pensa a questão do próprio patrimônio ferroviário? Eu acho que é um campo que está sendo discutido mais atualmente, né? Eu não sou dessa área, mas eu sei que já existem discussões sobre patrimônio industrial, patrimônio ferroviário, que talvez ajudem a pensar um pouco essa ideia lá do teu último capítulo, que é como fazer essa preservação, como que é essa discussão, que relações de poder estão nisso para esses patrimônios da classe trabalhadora não serem considerados patrimônios. E a gente tem no Brasil uma lei, que é a Lei 11.483, de 2007, que coloca o IPHAN como responsável dos bens oriundos da antiga RFFSA. Então, eu não sei se essa vila se enquadraria por ela ter sido vendida lá nos anos 70, né? Mas existe essa lei e essa ideia da preservação do patrimônio. E por último, eu queria saber como que você pensa em divulgar também a tua pesquisa, já que tu é muito ligada a essa história, ela tem uma importância pessoal para ti. Se você pensou assim em alguma produção que ajude a divulgar, né, talvez um material didático, paradidático, audiovisual, que ajude a divulgar isso, né, que a tua pesquisa se torne nessa fonte para a própria memória do bairro. De novo, para finalizar, eu parabenizo muito pela sua pesquisa. Foi um trabalho muito prazeroso de se ler, aprendi muito com isso, né? Eu sou professor da rede municipal, estava trabalhando Revolução Industrial com algumas turmas, então já estava aqui lendo o seu trabalho, pensando como trabalhar isso na escola. Visitei o museu aqui do município de São Francisco, que tem também a questão da ferrovia aqui. Então, é um trabalho que surgiu assim, muitas coisas para serem discutidas. Um trabalho que no segundo capítulo, quando você faz essa reconstituição da vila, ele é um trabalho muito bonito, assim. Então, eu parabenizo e agradeço pela oportunidade de ler e comentar esse teu trabalho, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado por enquanto, né? Débora, pode responder. Eu achei que os dois iam falar e depois ia falar, tá? Não, não. Muito cada vez. Ok, então. Muito obrigada, primeiramente, pelos elogios. Fiquei muito feliz. Foram muitas pessoas que, de fato, leram o TCC, então é muito legal ver alguém que leu e que achou interessante a pesquisa. Demorou para eu chegar nessa pesquisa, eu pensei em outras ideias antes, até eu pensar, não, é isso daqui que eu quero, então muito legal ver isso. Sobre os seus comentários, sobre questão de grafia ou de alguns erros, eu vou revisar, ou aquele termo coloquial largado mão. A questão da instalação da sede em 1906 e depois 50, eu não... Ela foi instalada em 1906, sim, eu não entendi qual parte que eu posso ter errado e coloquei em 1950, vou ter que caçar isso depois. É o que depois você fala que a oficina foi transferida de Imbituba para Tubarão. Eu entendi isso. Em 1906. Em 1906 ela foi transferida. Isso. Tá. Isso, Então só que acabei. somente em 50 foi planejado as casas, a vila. Tá. Ela veio bastante depois. Entendi. Tá. Sobre como eu cheguei nas pessoas, e, enfim. Assim, eu, na verdade, quando eu comecei a pesquisa, eu achei que a vila era só a rua da frente. Depois eu entendi que ela ia para trás, entendeu? Então, eu conheci algumas pessoas que moravam na vila, assim, meus vizinhos de toda forma. A Lucimara, que está aqui, ela é filha de uma colega, ela é mãe, na verdade, de uma colega minha da escola, que morava perto de casa, então eu lembrava de ir na casa dela de brincar, e enfim. Mas também foi bastante recomendação da museóloga Silvana, do Museu Ferroviário, que inclusive a foto está aqui embaixo, muito legal. A Silvana foi uma pessoa que me guiou bastante, assim, no início do trabalho, foi quem, tipo, ouviu a ideia, gostou muito, abraçou e me ajudou bastante, então ela me levou na mãozinha até o DENIT,
e falou: ei, vamos liberar aqui para ela pesquisar, porque ela já tinha um contato e tal. Então, foi principalmente a recomendação dela, a professora Cristiane e a professora Miriam. A professora Miriam eu já conhecia de nome, eu não conhecia ela pessoalmente também. E são pessoas, assim, muito inteligentes e que aceitaram participar do meu trabalho, todas as três. Eu cheguei a convidar mais uma mulher, professora também, professora de História. Mas ela acabou... Eu mandei mensagem no WhatsApp para ela. Ela foi ver agora em maio. Ela não tinha abrido antes. Aí eu fiquei chateada, porque eu queria muito entrevistar ela, convidar ela para fazer essa conversa também. Mas, enfim, já estava muito em cima da hora e acabou não dando. Mas também deixei portas abertas para um possível mestrado. Acredito que, por exemplo, numa pesquisa de mestrado, eu ampliaria o público. Eu gostaria muito de trabalhar com isso de novo, porque é muito legal, foi muito bom trabalhar. E eu acho que tem muitas pessoas ainda com muitas coisas a dizer. Eu também tive que restringir um pouco o número de pessoas, justamente porque é um trabalho de TCC e eu não daria conta, né, de tudo. Sobre a questão, de fato, a questão do apartheid, né, e da questão da vila como comunidade, eu não havia pensado nessa perspectiva que você colocou. De fato, eu fiquei agora pensando e refletindo sobre isso. Meu Deus, faz sentido. Na vila, o que eu consegui? Eu consegui uma lista de pessoas que moravam na vila desde 59. Algumas, não todas. E daí no DNIT eu tinha acesso às fichas de cadastro deles. Então, entre 68 e 71 ainda tinha tipo todos os salários mensais de que eles receberam, quais descontos foram realizados em folha de pagamento, não sei o que, tanto que eu fiz uma planilha bem grande sobre a questão de quanto consumia do salário, né? E eu procurei de todas as pessoas que estavam em 59, de muitas pessoas não tinha mais. Imagino que por ter sido perdido na enchente. Dos que eu achei, daqueles que eu encontrei, não teve eu procurei um padrão, não teve maioria branca, maioria negra, não teve maioria numa função tal, um salário tal. Eu procurei questão, vi quais eram os salários, vi quais eram as funções, os cargos. Então tinha guarda, tinha auxiliar de não sei o que, tinha mecânico de não sei o que, tinha maquinista, sabe? Tinham várias funções. Eu não consegui perceber nenhum padrão em questão de cor, nenhum padrão em questão de salário ou trabalho, somente que eram todos homens, né? Não havia nenhuma mulher trabalhadora. A única mulher que comprou uma casa era uma mulher que era viúva de um falecido ferroviário. Mas vou fazer essa reflexão sobre essa questão, de fato, se era tão harmonioso na vila. Claro que eu passei uma perspectiva a partir das entrevistas, né? Não foram citados esse tipo de questão na entrevista, mas se havia essa questão dos clubes, como que acontecia na vila, então? Irei refletir. Irei pensar um pouco sobre isso. Sobre esse acordo entre FAM e Rede Ferroviária Federal, eu não tinha conhecimento, mas eu vou pesquisar, inclusive, para ter novas ideias, ver quais seriam possibilidades, porque seria muito interessante. Aquela casa, inclusive, que eu coloquei ali no slide, aquela casa azul, que é uma das mais bem conservadas, ela por acaso está à venda. E se eu tivesse dinheiro... mas, enfim, vou até pesquisar um pouco sobre isso, porque eu fiquei bastante interessada. E sobre como eu penso em divulgar a minha pesquisa, justamente que uma das minhas propostas é propagar essa minha pesquisa, né? Eu, sinceramente, não pensei, não refleti ainda muito sobre isso. As entrevistas, elas serão depositadas tanto no Museu Ferroviário quanto no Laboratório de História Oral da UFSC. Mas sobre a divulgação do TCC em algum outro tipo de material, como material didático, paradidático, audiovisual, eu ainda não refleti sobre isso, mas também colocarei nas minhas coisas para fazer, porque de fato seria importante fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei, eu acho que eu respondi todas as dúvidas, ao menos as que eu coloquei aqui. Muito obrigada por aceitar fazer parte dessa banca e muito obrigada pela sua fala. Marcos, está satisfeito? Sim, estou satisfeito. Então, eu não vou fazer propriamente uma arguição, né? Porque como orientador eu já acompanhei o trabalho da Débora, né?
A Débora foi muito aplicada, né, em toda a pesquisa e realmente eu vi ela gastar a sola de sapato, né, atrás dessa documentação, atrás das pessoas, né? Tinha aquele problema de estar aqui em Florianópolis e quando chegava em Tubarão era final de semana ou dias de feriado, nem sempre encontrava, né, aquilo que desejava. Então, assim, acho que isso atrapalhou um pouco a pesquisa, né? Mesmo assim, ela conseguiu levantar, eu acho que uma documentação muito interessante são aquelas folhas de pagamento, né? E também os contratos das casas, além das plantas, das fotos aéreas, né? Acho que está muito bem demarcado, muito situado, né? E a parte mais rica mesmo é das entrevistas mesmo, das memórias de vida das pessoas ali, né? Que eram moças e crianças, né? Que estavam trazendo a memória dos pais, né? Mas, mesmo assim, a gente vê uma certa identidade ferroviária, um orgulho ferroviário aparecendo nessa outra geração, que não trabalhou no trem, né? Mas que faz parte daquela comunidade, daquela categoria profissional que sempre teve, vamos dizer assim, uma imagem diferenciada, né? Mesmo quando as condições de vida, e são parte, né, das condições de vida dos trabalhadores brasileiros, sempre foi muito dura, né, e pesada, né? Se a gente for pensar outras categorias profissionais de Santa Catarina, né, eu acompanhei alguns trabalhos, por exemplo, de pesquisa de mineiros de carvão ali em Criciúma, né? As condições de trabalho, de moradia e de subsistência eram bem mais precárias, né, do que. Então dava para ver que talvez pelo nível de organização já, pelo nível de urbanização dessa categoria profissional, os ferroviários estavam, vamos dizer assim, melhor situados, né, entre outras categorias de trabalhadores, né? Acho que tinham conquistado isso ao longo de décadas, né? E acho que existe uma história de mobilização dos ferroviários, né, que acaba, sei lá, repercutindo, né, nessas formas de salário indireto, como são, no caso, a moradia, né? Embora as vilas operárias tenham essa dupla natureza, né? Ao mesmo tempo são uma forma, como a Débora lembra do trabalho, né? São uma forma de controle da força de trabalho por parte da empresa, mas, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas se encontrem e se organizem também. Então, é algo, né, assim, contraditório e que pode até viabilizar uma melhor organização dos trabalhadores no seu cotidiano, principalmente fora do horário de trabalho, né? Então, é sempre difícil fazer uma pesquisa sobre os trabalhadores fora do horário de trabalho, né, e fora da fábrica ou do estabelecimento de serviços e tal, né? E essa pesquisa é uma que faz essa incursão, né, numa área difícil, né? Então, acho que para um TCC a Débora teve um bom sucesso, né, em alcançar essas fontes, né, e essa situação. O trabalho com os mapas também foi muito cuidadoso, né, porque tinha aquelas fotos e depois demarcou direitinho ali aquela quadra, né, o campo do ferroviário, né, que hoje é do Tubarão, porque eu acho que o Tubarão é uma fusão do ferroviário com o Hercílio, né? Acho que é o Hercílio Luz, né, que era o outro time de Tubarão. Acho que os dois se juntaram, né, para fundar o novo Tubarão, né, que é Cidade Azul, Tubarão. Eu acho que já mudou de nome algumas vezes, mas essa fusão tem a impressão que tenha sido lá nos anos 90, né? Mas, assim, acho que isso aí também. O futebol também era parte dessa. Acho que era mais até que entretenimento e lazer, era parte dessa identidade profissional, né? Também da classe ferroviária, né? Da categoria ferroviária, né? Mas, assim, isso aparece muito, muito bem, né, demonstrado. O trauma da enchente apareceu na memória, né? A gente já imaginava que isso podia aparecer e realmente foi chocante, né? A grande enchente de Tubarão em 74, né? O rio realmente tomou conta de praticamente toda a cidade, né?
E ali o bairro, como está numa região baixa, né, também, obviamente, foi atingido, né? Eu acho que também, assim, o pouco período de existência da vila se deve também, né, àquela mudança do padrão brasileiro, né, para o rodoviarismo. Então, justamente, a vila fica pronta justamente na época do governo do JK, que foi o governo que começou a estimular o rodoviarismo no Brasil e a desmobilizar os investimentos ferroviários, né? Então, acho que a vila ela foi pensada talvez décadas antes, quando ela ficou pronta, o projeto nacional, né, das ferrovias já estava dando para trás. Embora ainda hoje exista ali, né, a importância do porto, né, de Imbituba e tudo aquilo do comércio do carvão ainda e outras mercadorias ali, cerâmicas e outros mais que circulam na região, né? Então, acho que o trabalho cumpriu, né, com aquilo que a gente sempre pede para um TCC, né, que é o domínio básico da literatura sobre o assunto, uma reflexão sobre o objeto, uma imersão nas fontes, um exame dessas fontes, né, e uma redação com o resultado da pesquisa, né? Então, acho que deu para contemplar, né, todas essas exigências do TCC. Mas eu não tenho perguntas, né? Eu só vou deixar o tempo para a Débora fazer as suas últimas considerações antes da banca se recolher, né? Pode falar, Débora. Tá, opa, Obrigada, professor. De fato, você acompanhou bem de perto, muitas coisas, inclusive pontuadas, foram lembranças do professor, né? Pontuações do professor, por exemplo, justamente rodoviarismo, né? Por exemplo, você estava fazendo. Aí ele, às vezes, lembrava ou do rodoviarismo, ou principalmente a questão das vilas operárias do Getúlio Vargas, né? Foi uma parte importante do contexto. A questão do ferroviário, teve uma fusão temporária entre o Hercílio Luz e o Tubarão Futebol Clube extinto já. Mas também hoje tem o outro Hercílio Luz, né? Então, o Hercílio Luz, inclusive, infelizmente, está mais forte que o Tubarão. Lamentamos isso, mas o Tubarão tá uma tristeza. Enfim. Não sei, eu queria agradecer muito a vocês dois, ao professor por toda a orientação, na verdade, né? Por todo esse período. Desde o ano passado, peguei conceito e fiquei mais um tempinho no trabalho. E pelo professor Marcos Alberto, mais uma vez, por aceitar fazer parte dessa banca. Por todo mundo que está presente, porque é muito legal ter gente presente. Tem vezes que o TCC é vazio e eu tava pensando, ninguém quer saber. Tem gente aqui que eu nem conheço. Achei muito legal. Tem gente que tá interessado sem eu nem conhecer. Ou só para ganhar um certificado também, mas não faz mal, tudo certo. E muito obrigada por todos que fizeram parte de alguma forma nesse TCC. Tenho seus agradecimentos certinho no trabalho, então para quem quiser ler e ver se foi contemplado, todo mundo que está aqui, fora a pessoa que eu não conheço, foi contemplado. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de todo mundo, de amigos, de colegas, de família, da Lucimara, que fez parte, então, da pesquisa, né, Lucimara? Muito obrigada por estar presente, da Cristiane e da Bian, que não estão presentes, mas também fizeram uma grande contribuição para esse trabalho. Eu fiz o meu melhor. Eu tentei fazer o melhor que deu e eu acho que é isso que saiu e eu espero que seja muito bom. E é isso, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado, então, Débora. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dar um pause na nossa gravação, mas a plataforma vai continuar aberta, né? Eu vou falar com a banca, eu e o Marcos, vamos nos encontrar no WhatsApp, tá, Marcos? E aí, Marcos, você só se silencia aí e minimiza a sua imagem. Depois volta aí, tá? Tá bem. É só silenciar, não precisa sair. Se você achar mais seguro sair, também fica à vontade. Depois é só entrar. Eu só Então, silenciei e fechei a minha.
Isso, em breve voltaremos. Deixa eu só pausar a gravação. Boa tarde. Então, retomando a banca, né, a defesa, a banca se reuniu reservadamente na outra plataforma e agora eu vou proceder à leitura da ata. Né? Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2024, às 14 horas, por videoconferência, reuniu-se a banca examinadora, composta pelo professor Paulo Pinheiro Machado, orientador e presidente, pelo professor Marcos Alberto Rambo, titular da banca, e pelo professor Everson Felipe Adão, suplente, designados pela portaria número 10/2024, HST-CFH, do senhor chefe do Departamento de História, a fim de arguírem o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Débora Conrad Schwengber, subordinado ao título Casas de Ferro e Carvão, Formação e Cotidiano da Vila dos Ferroviários em Tubarão, Santa Catarina. Aberta a sessão pelo presidente, a acadêmica expôs o seu trabalho. Terminada a exposição, dentro do tempo regulamentar, a mesma foi arguída pelos membros da banca examinadora e, em seguida, prestou os esclarecimentos necessários. Após, foram atribuídas as notas, tendo a candidata recebida do professor Paulo Pinheiro Machado a nota 10 e do professor Marcos Alberto Rambo a nota final 10, sendo aprovada com a média final 10. A acadêmica deverá entregar o trabalho de conclusão de curso em sua forma definitiva na versão digital à coordenadoria do curso de História até o dia 3 de julho de 2024. Nada mais havendo tratar, a presente ata será assinada pelos membros da banca examinadora e pela candidata. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, Débora. Obrigado, Marcos. Né? Se alguém do público também quiser fazer uso da palavra, também é um momento. Fiquem à vontade. Né? Débora também pode dar tuas últimas palavras aí. Marcos, fiquem à vontade. Se o professor Marcos quiser falar primeiro. Bom, eu acho que esse trabalho coroa um passo importante para ti, né, na tua formação acadêmica enquanto historiadora, e no teu trabalho escrito e na tua apresentação aqui você se mostrou, né, como dominando essas ferramentas que precisamos ter para exercer o nosso ofício. Foi isso que ficou claro nesse trabalho, né, usando, né, o esforço de pesquisa, a criatividade, a busca pelas fontes, uma boa apresentação. Então, não tinha como, da minha parte, não dar uma nota máxima assim, por um trabalho bem apresentado como esse. Então, desejar parabéns e sucesso nessa tua carreira como historiadora, como professora também, né? Não sei se vai, enfim, como historiadora. E, enfim, né? Parabéns por esse teu trabalho, por essa etapa cumprida. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu não sei o que falar, eu tô só feliz. Tô muito feliz. Valeu, Nenê. Obrigada, Puxa, meu irmão. Muito obrigada, viu? Família ali que tá fazendo seu nome ali nos comentários, amigos também. Eu não tenho mais o que falar. Eu sou muito obrigada, tô muito grata pela experiência e por tudo. Obrigado, Débora. Então, obrigado aos familiares, colegas e amigos da Débora que acompanharam aqui essa banca. Né? Débora, mais um pequeno reparo, eu acho que tem que ser feito, aliás, por minha responsabilidade. O Marcos Rambo, ele é professor da Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Sul. Tá? Não é a Secretaria Estadual de Educação. Tá? Então, assim, foi eu que te informei. Né? Tá bom? Muito bom. Certo. Então, eu vou... bom, a hora de fazer a foto da banca é agora. Inclusive, pode convidar os amigos e parentes aí para fazer um print, né? Fiquem à vontade
para habilitarem as suas imagens, né? Os familiares, amigos, todo mundo. Né? Isso. Foto feita. Peraí que eu vou tirar o print, hein? Peraí, deixa eu ajeitar aqui a tela para ficar a foto grande.